Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Vamos dar continuidade aqui. Vamos criar uma playlist do concurso da PEMERG 2023, dentro da matéria Língua Portuguesa, sobre o tema sintaxe. Ok? Tá, então vou te conduzir cada item do edital do concurso da PEMERG 2023. Então, vamos a um tema aqui que está dentro do edital, que se chama sintaxe. Ok. Tá, vamos definir o que é sintaxe. Sintaxe nada mais é do que a parte da gramática que estuda as regras sintáticas. Então, por definição, quando você pegar uma gramática, você vai ter um capítulo sobre sintaxe. E esse capítulo é uma parte da gramática que vai estudar as regras sintáticas. Ok? Tá. E quais seriam essas regras? Para que você entenda, a gente tem que trabalhar esse tópico aqui, ó. Frase, ok? Oração e período. Vamos definir cada um deles, o que significa e a estrutura sintática desses elementos. Então eu digo para você que frase, oração e período, por definição, são elementos sintáticos. O que é elemento? Elemento é base, elemento é estrutura. Então, para que você tenha uma função sintática, uma análise sintática, uma relação sintática, você precisa de uma base. E essa base ela vai estar estruturada dentro dos elementos sintáticos. Então você só consegue produzir a sintaxe a partir dos elementos sintáticos. Vou deixar mais claro. Vamos lá. Vamos definir frase. O que seria uma frase? Imagina na prova a pergunta: o que é a frase? Defina a frase. Quais das opções abaixo representa uma frase? Então vamos definir aqui frase. Tá. Frase é uma expressão com significado. Então, eu vou dizer algo que tenha algum tipo de significado. Ok? Tá. Exemplo. Eu poderia dizer assim: que dia lindo. Que dia lindo. Isso tem significado? Tem. Tem um significado. Então, se uma pessoa falar para você que dia lindo, você já se ambientou semanticamente o que ele quis dizer. Aí você vai até corroborar, pô, realmente, hoje o dia está muito bonito, o sol está raiando, está sem nuvens, perceberam? Então faz sentido. Então frase é uma expressão com significado, tem que ter significado.
Outro exemplo. Comprei uma blusa. Então, se alguém diz para você, comprei uma blusa, você já vai entender essa estrutura frasal. Ou você vai entender que ela foi ao shopping, foi a alguma loja e comprou uma blusa para ela, da qual ela gostava. É mais ou menos isso. Então, frase é uma expressão com significado. Ok? Tá. Só que a frase ela tem dois momentos. Eu digo que eu tenho uma frase nominal e eu digo que eu tenho uma frase verbal. Ok? Então, frase ela subdivide em nominal e verbal. Quando ela vai ser nominal? Quando não tiver verbo. E quando ela vai ser verbal? Quando tiver verbo. Ok? Ok. Tá, então no exemplo daqui de cima, ó, que dia lindo. Tá aqui, que dia lindo. Perceba que eu não tenho nenhum verbo. Que, partícula expletiva, mais à frente a gente fala sobre isso. Dia substantivo, lindo adjetivo, não tem verbo. Que dia lindo. Então, eu digo que esta frase é nominal. Ok? Ok. O exemplo 2 já é diferente. Ó. Aqui eu já tenho um verbo comprar. É um verbo. Então, se tem verbo, essa minha frase é verbal. Tranquilo até aqui. Recapitulando, sintaxe é uma parte, é um capítulo da gramática que vai estudar as regras sintáticas. Mas para que eu tenha essas regras sintáticas, eu tenho que partir de elementos sintáticos, que é justamente frase, oração e período. E a partir desses elementos sintáticos, eu consigo analisar sintaticamente as funções e as relações sintáticas. Ok? Tá. Então entendemos frases, definimos frase, que é uma expressão com significado, que ela pode ser nominal ou verbal, desde que tenha ou não tenha verbo. Beleza? Demos dois exemplos. Vencemos a frase. Oração. Oração. Oração é uma frase verbal. Então, oração é uma frase verbal. Se eu tenho oração, eu digo que eu tenho verbo. Perceberam? Então, vamos aqui o exemplo. Exemplo 1. Hoje está chovendo. Exemplo 2. Fui à escola. Mas cheguei atrasado. Ok.
Então aqui, no primeiro exemplo, hoje está chovendo, eu tenho um verbo estar. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Simples assim. Um verbo, uma oração. Fui à escola. Ó, aqui eu tenho o verbo ir. Esse aqui é um verbo, ir. E o verbo chegar. Ok? Ok. Então aqui eu tenho um verbo. E aqui eu tenho um verbo. Então eu digo que eu tenho uma oração. E aqui eu tenho uma oração. Beleza? Só que o exemplo todo, eu tenho duas orações. Porque eu tenho dois verbos. Perceberam? Então, oração é uma frase verbal. Ponto. Se eu tenho um verbo, um único verbo, uma oração. Se eu tenho dois verbos, duas orações. Ok? Ok. As orações, ela tem uma divisão. Aliás, subdivisão. Que são as coordenadas e as subordinadas. Não vamos entrar nos detalhes. Mas a oração, ela tem uma subdivisão. Coordenadas e subordinadas. Ok? Tá. Então, a definição de oração é uma frase verbal. Possui verbo. Eu tenho um verbo, eu tenho oração. Se eu tiver dois verbos, eu tenho duas orações. Simples assim. Então, já vimos frase, vimos oração, e agora vamos trabalhar o período. Vamos lá. Período. O período nada mais é do que a quantidade de oração. Ponto. E termina na pontuação. Tá. Então, período é a quantidade de oração que eu vou ter dentro de uma expressão, e o período ele sempre termina na pontuação. Vamos a um exemplo? Ajudei ao amigo, porém, ele não quis tal ajuda. Ponto. Ó, veja que terminou na pontuação. O período ele termina na pontuação. Aqui eu tenho um período. Perfeito? Perfeito. Segundo momento. Quantas orações eu tenho? Basta eu contar os verbos. Então eu tenho aqui o verbo ajudar,
e eu tenho o verbo querer. Quis, querer. Dois verbos, duas orações. Ok? Ok. E o meu período, ele também tem uma subdivisão. Eu digo período simples e eu digo período composto. Ok? Ok. Tá. Quando meu período será simples, quando meu período será composto? O meu período será simples quando eu tiver apenas um verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Então, meu período simples, eu só tenho uma única oração, só tenho um único verbo. E o meu período será composto quando ele tiver mais de um verbo. Ou tiver mais de uma oração. Porque verbo é oração. Perceberam? Então, nesse exemplo, ajudei ao amigo, porém ele não quis tal ajuda, eu tenho dois verbos. Eu tenho duas orações. Então, eu posso afirmar que esse período meu é um período composto. Tranquilo? Tranquilo. Então, perceba que para eu analisar sintaticamente, eu não estou falando nem de sujeito, nem das relações sintáticas, ok? Mas para que eu tenha uma análise sintática, eu preciso da estrutura, eu preciso dos elementos sintáticos. E os elementos sintáticos são frase, oração e período. E a partir daí é-se construído a sintaxe para que seja definida as suas regras, ok? Então definimos oração, definimos frase e definimos período. Tá. E sabemos que eles são elementos estruturais, basais da construção da sintaxe. Eu não tenho sintaxe se eu não tiver uma frase. Eu não tenho sintaxe se eu não tiver uma oração, ou eu não tenho sintaxe se eu não tiver um período. Ok? Ok. Então, frase, oração e período são elementos sintáticos. Frase é uma expressão com significado. Nós temos dois tipos de frase: a nominal ou a verbal. Nominal, quando não temos verbos. Verbal, quando se tem verbo. Definimos oração. Oração nada mais é do que uma frase verbal. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tiver dois verbos, eu tenho duas orações. E as orações são subdivididas em coordenadas subordinadas. O meu período nada mais é do que a quantidade de oração. E eu sei que meu período termina na pontuação. O meu período ele é simples por ter apenas um verbo ou uma oração, ou ele é composto por ter mais de um verbo e mais de uma oração. Tranquilo até aqui. Vamos agora a um exercício da banca IBAD, que é a banca organizadora do concurso da PEMERG. Então, vê se faz sentido o que eu expliquei para a questão. Tá, IBAD. Realizando uma análise sintática, está falando já de análise sintática, então vamos lá. Primeiro encontramos o verbo, e após esta etapa devemos classificar o sujeito, procurando por complementos para que posteriormente localizemos os predicativos que podem estar presentes ou não no contexto. Enfim, após encontrar o verbo, sujeito e complementos, devemos localizar os adjuntos nominais ou adverbiais. Ponto. Pergunta:
Compreendendo o processo de análise sintática da língua, quais são os 3 conceitos essenciais para uma sintaxe? Quais são os 3 conceitos essenciais para uma sintaxe? E eu disse que para que tenhamos sintaxe, nós temos que ter os seus elementos sintáticos. E os elementos sintáticos, eles são a base, o ponto de partida. Eu só consigo construir a análise sintática, eu só consigo construir a análise sintática se de fato eu tiver meus elementos constituídos. E quais são os meus elementos sintáticos? Vamos lá em cima. Está aqui, ó. Meus elementos sintáticos. São elementos sintáticos: frase, oração e período. Que você já sabe agora o que é uma frase, oração e período. Então, compreendendo o processo de análise sintática da língua, quais são os 3 conceitos essenciais para uma sintaxe? Frase, oração e período. Gabarito, letra D.